A paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos aqui para mais uma aula de escola bíblica dominical e hoje nós estamos na aula 2 do quarto trimestre de 2025, cujo tema é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Estaremos lendo aqui o textuário dessa lição, que se encontra em Salmo 139, versículo 14. Salmo 139, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, meus queridos, nós temos aqui esse texto, esse tema e este assunto, né? Sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A verdade prática dessa lição nos traz o seguinte tema, o seguinte texto, que diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Então, vamos fazer uma leitura aqui em classe, que se encontra no Salmo 139, versículo 1, e do versículo 1 ao 4, depois versículo 13 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor. Salmos capítulo 139, versículo 1 até o 4 e depois do versículo 13 até o versículo 18. Senhor, tu me soldaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces, pois possuístes o meu interior, entretecestes-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no culto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo ainda estou contigo. Então, nós temos aqui alguns objetivos para estarmos falando sobre esse tema. Primeiro objetivo é conduzir o aluno, né, a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Já o segundo objetivo é conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e a sua idolatria. E o terceiro objetivo é incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Então, aqui nós temos, né, a respeito desse tema, o corpo, a maravilhosa obra da criação. A nossa introdução diz o seguinte, aqui na lição, você pode acompanhar na sua lição. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana.
segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. E somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossas constituição e existência. Então, aqui nós vemos que na primeira aula, nós buscamos aprender ali, né, uma síntese do pensamento bíblico acerca do homem, né, destacando-o como uma unidade ou um ser integral composto, né, porém de três partes distintas, que é espírito, alma e corpo. E nesse capítulo nós trataremos especificamente do corpo, a substância material do ser humano. Nossa reflexão aqui partirá do estudo dos versículos 13 ao 16 do Salmo 139, os quais Davi ele expressa o seu deslumbramento com a formação do corpo humano e a criação física de Deus mais extraordinária. Ainda falando sobre a introdução, nós vemos que o fruto de uma compreensão espiritual, salmista aqui, ele admira o modo como ele foi formado por Deus no ventre materno. E Davi, ele emprega o termo hebraico Yahweh, que é na Almeida Revista Corrigida, qualificada esse modo, né, como terrível e tão maravilhoso, transmitindo a ideia de assombroso. Então, Almeida Revista e Atualizada, né, já traduz como modo assombrosamente maravilhoso. Tá? Já a expressão também é usada para revelar o temor causado em quem presencia e reconhece as admiráveis obras de Deus, como destaca ali o escritor Harris, né? Harris e Walter. Então, foi esse o reconhecimento espiritual da grandiosidade da obra divina, ali que levou o salmista Davi a louvar ao Senhor pela formação do seu corpo. E citando Êxodo capítulo 14, versículo 31, e Josué capítulo 4 e 23, e também 24, e também lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 7 até o 9, esses autores referem-se ao emprego do Yahweh, né, como expressão de temor a Deus diante dos seus grandes feitos, como fala em Êxodo capítulo 14, versículo 27 até o 31. Né? Ali contém a narrativa da abertura do Mar Vermelho para a passagem dos hebreus e o seu fechamento e a destruição total dos egípcios, e como isso causou ali, né, um grande espanto no povo e levou-o a temer a Deus, como diz Êxodo capítulo 14, versículo 31. Então, observa-se, portanto, que se trata de uma forte reação emocional de espanto e temor diante de um fato, né, feito, né, de um feito visível, porém inexplicável, incompreensível à mente humana. Então Davi, ele experimentou emoções, né, semelhantes quando se referiu ao modo tão maravilhoso, né,
como o corpo humano é formado por Deus. Outra coisa que nós precisamos também mencionar aqui, que foi falado na introdução, é a respeito do racionalismo e cientificismo. Pastor, o que é isso? Olha só, embora físico, tangível e sujeito à investigação em laboratórios, o corpo humano é uma obra tão extraordinária que muitos dos seus mistérios não podem ser explicados nem mesmo pela mais moderna ciência, quanto mais pela filosofia, né? Desde René Descartes, né, os racionalistas propugnavam que a razão humana seria capaz de dar resposta a todas as perguntas do homem sem necessidade alguma da fé. Assim, nós vemos que o racionalismo ele passou a representar a tentativa de julgar tudo à luz da razão, né? No afã de liquidar ali completamente o sobrenatural. Então, desde então a filosofia sucedeu-se ciclicamente em tantas escolas de pensamentos, né, sem nenhuma delas alcançar explicações terminativas para os problemas do homem. Então, filho do racionalismo, o cientificismo, que é o cienticismo, né, que é a doutrina segundo a qual a ciência, né, em virtude de seus formidáveis avanços, é capaz de resolver todos os problemas humanos, inclusive os de ordem metafísica e espiritual. Apesar dessa soberba, né, pretensão humana, depois de séculos de intensas pesquisas, os grandes cientistas do mundo, eles admitem que ainda se sabe muito pouco da própria fisiologia humana, tá? Então, não acreditar em Deus como Criador tem levado grande parte da humanidade a viver numa abissal crise de identidade. Então a ciência é muito importante para a vida humana e, sem dúvida alguma, tem avanços de grande relevância em diversas áreas, como na medicina, mas nunca desvendará todos os mistérios da criação divina, inclusive do corpo humano. Então, somente pela fé, pois por meio da revelação escrita, palavra de Deus, nós temos respostas sobre nossa constituição, né? E existência sobre os grandes feitos de Deus. Por isso, em vez de insistir em compreender, né, em compreender o incompreensível, né, o melhor caminho para o homem é render-se à soberania do Criador e reconhecer o seu eterno poder, como fala em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Então, ao contemplar as suas inexplicáveis obras, só nos resta louvá-lo como fez Davi, com alma serena e tranquila. Então, aqui nós temos o primeiro tópico desta lição, vocês podem acompanhar aí, né? Primeiro tópico da lição tem o título A Maravilhosa Obra de Deus. A Maravilhosa Obra de Deus. Primeiro ponto diz, do pó da terra. Então vamos lá. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, o Adão, né? Do pó da terra. Adamar, né? Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativa, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistema, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum,
fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa, né? Em mistério, só pode ser entendido pela fé como tudo o mais que Deus criou no universo. Então aqui nós temos esse primeiro ponto do primeiro tópico. E como nós lemos aqui, Deus, né, ele fez o homem, Deus, ele fez o corpo do homem, né, o Adão, né, do pó da terra, né, fez do Adamar, né, segundo Gênesis 2:7. Isso demonstra ali a estreita relação que há entre a matéria-prima, né, ou básica, que é o pó da terra, e com o produto dela, né, o corpo humano ali, né, fez da matéria-prima o corpo humano. E além do grande percentual de água, né, em crianças pode chegar até mais de 70%, e em adultos fica em torno de 56% da composição do corpo, né? Então, a matéria humana tem muitos dos mesmos elementos químicos encontrados na Terra, o mesmo pó do qual o homem foi formado, né? Então, nós vemos aqui que alguns escritores e pensadores, eles mencionam diversos deles. Alguns ali, ó, oxigênio, magnésio, potássio, fosfato, sódio, dióxido de carbono, etc. Então, acerca da estrutura do corpo, né, geralmente se afirma ser ele composto de 37 trilhões. 37 trilhões, como fala aqui na lição, de células, né? Além de tecidos, órgãos e sistema. Quanto às células, que são organismos vivos, há estudiosos que apontam para um número bem maior, né? Como os já citados aqui. Então, que falam em cerca de 100 trilhões de células. Então, a respeito do funcionamento dessa máquina, né, dessa máquina humana, os estudiosos afirmam que o corpo humano ele contém, literalmente, milhares de sistemas de controle. Os mais intricados deles são o sistema genético, né, que atua em todas as células a fim de controlar o funcionamento intercelular, né? E também todas as funções extracelulares, né? Muitos outros sistemas de controle atuam nos órgãos para gerir o funcionamento das diferentes partes desses órgãos. Outros atuam por todo o corpo para regular as interações entre órgãos. Então, o sistema respiratório, por exemplo, atuam em associação com o sistema nervoso, regula a concentração de dióxido de carbono no líquido extracelular. Então, de igual modo também o fígado e o pâncreas, né? Eles regulam a concentração de glicose no líquido extracelular. Já os rins regulam a concentração dos íons hidrogênios, né? Sódios, potássio, fosfato e de outros íons no líquido extracelular. Então, para a grande pergunta, né? Quem estabeleceu tudo isso? Há somente uma resposta, como disse o apóstolo Paulo no Areópago, lá de Atenas, né? Ele fala lá em Atos capítulo 17, versículo 24, 25 e versículo 28, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. E porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, o máximo que a ciência humana pode fazer nas suas investigações é seguir tateando e avançando
na descoberta, ainda que parcialmente, da magnitude dessa obra, né, divina. Então, a ciência, ela constata o que Deus criou, mas não consegue, né, não consegue explicar ou provar qualquer outra origem que não seja o soberano Criador, embora ali eles insistam, né? Temos o segundo ponto aqui da nossa lição, que fala Deus, o autor da vida. Vamos ler? De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Então, aqui nós vemos Deus, o autor da vida. Adão foi feito o protótipo da raça humana, como está em Atos 17, versículo 26. E aqui, como destaca Frege, né, ele diz, a ênfase de Paulo se dá no modo como Deus, Criador da humanidade, ele fez todas as nações de uma única pessoa. Adão, todos os seres humanos compartilham a mesma natureza porque tem um antepassado comum, como fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28. Então esse é o ponto de partida, né, fundamental para explicar a origem da mulher, também formada do modo maravilhoso, sobrenatural, mas a partir de uma matéria humana já existente. Que matéria era essa? O corpo de Adão, como fala Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Então, a linguagem hebraica expressa a singularidade do processo de formação da mulher, que um corpo distinto em anatomia, fisiologia e genética, que impressionou a Adão, lá em Gênesis capítulo 2 e 23, e ainda impressiona o homem pela sua singular beleza. Então, apesar disso, como parte da rebeldia do homem contra Deus, tem sido cada vez mais comum a rejeição do corpo em relação ao sexo biológico, na tentativa de fazer prevalecer os desejos, como pontua, né, Nancy Pearcey, né? Então ela diz ali, hoje o tratamento aceito não é ajudar as pessoas a mudarem o seu sentimento interior de identidade de gênero para combinar com o seu corpo, mas a mudarem seu corpo por meio de hormônios e cirurgias para que este passe a combinar com os seus sentimentos. Olha só. Então, apesar dessa negação da realidade fisiológica, né, Pearcey, ele observa o quão distintos são os corpos do homem e da mulher. Quando ele fala, a biologia é mais do que um pedaço de carne entre as pernas. Em uma TED Talk, né, popular, a cardiologista Paula Johnson, ela declarou, todas as células têm sexo. E o que isso quer dizer é que homens e mulheres são diferentes em tudo, até o nível celular e molecular. Significa que somos diferentes em todos os nossos órgãos, desde o cérebro até o coração, os pulmões, as articulações. Então, em outras palavras, não importa qual seja a sua fisiologia de gênero. Quando estiver doente e o médico colocá-lo na mesa de cirurgia, ele continuará precisando saber
o seu sexo biológico original para dar-lhe o melhor tratamento possível. Então, o que nós temos aqui? É importante atentar para a sutil alteração de convenção linguística ocorrida nas últimas décadas entre as palavras sexo e gênero, que antes eram usadas de modo intercambiável, como observa Green, Allison no seu livro Teologia do Corpo, né? Agora o termo sexo passou a ser usado para representar as características físicas, biológicas e anatômicas do ser homem e de uma mulher, né? Enquanto que gênero agora tem a ver com o aspecto psicológico, social e culturais do ser homem ou mulher. Daí o intenso debate sobre identidade de gênero, né? Na tentativa de fazer prevalecer o que as pessoas pensam que são, gênero, e não o que realmente são, sexo, né? Então nós temos aqui que nós louvamos a Deus, portanto, pela sua maravilhosa criação, que nos fez macho e fêmea, com as devidas distinções, todas para a sua glória, tá? Nunca esqueça disso. Vamos lá, terceiro ponto do primeiro tópico diz: a individualizada formação integral, tá? Então, leia aí na sua lição, a individualizada formação integral, que diz assim: Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela opinião íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Então olha só que interessante. Deus ele fez todos os seres humanos a partir de um Adão. Mas isso não retira de cada um a sua individualidade, tá? Cada ser humano, olha só, cada ser humano é obra única das mãos de Deus, que forma ali espírito, alma e corpo. Então, esse processo dá-se conforme, né, acontece o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, como fala em Gênesis capítulo 4, versículo 1, Isaías 56, versículo 16 e Zacarias 12, versículo 1. Então as escrituras, elas falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, desde o ventre materno, né? Como fala Gênesis 25 e 22, Lucas 1 e 15 e 39 ao 44 e Gálatas capítulo 1, versículo 15. Então, a primeira ocorrência desse extraordinário fenômeno está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 1, né? A questão de considerar, né, como se dá essa individualizada, né, individualizada formação integral, né, de corpo, alma e espírito. Então, a formação do corpo acontece a partir da fusão de células sexuais do homem, que é o espermatozoide, e da mulher, que é o óvulo. O sexo de uma criança é determinada pelo tipo de espermatozoide que fertiliza o óvulo. Ou seja,
né? Ali fala se é um espermatozoide masculino ou feminino. Então, Guyton e Hall, eles explicam o tamanho do feto desde o início da gestação, afirmando que durante as 2 a 3 semanas é praticamente microscópico. Então, a partir daí começa o crescimento e também, em algumas semanas depois, a mamãe, né, ela passa a percebê-los, né? Então, as escrituras mostram claramente que o feto, ele não fica inerte no ventre da mãe. Pelo contrário, é capaz de agir, ele é capaz de reagir e expressar sentimentos, o que demonstra claramente, né, que a existência de um ser completo, né, em formação. Já em Gênesis capítulo 25, versículo 22, fala da luta de Esaú e Jacó antes do nascimento, né? Mais evidente ainda é o relato de Lucas, que apresenta João Batista sendo cheio do Espírito Santo ainda no ventre, né? Lá em Lucas capítulo 1, versículo 15. Agora, quando Maria chegou à casa da prima Isabel e saudou-a, a Bíblia fala ali em Lucas capítulo 1, versículo 41, que a criancinha saltou no seu ventre. Então essa realidade biológica e espiritual, ela revela a perversidade e a gravidade do aborto. Prática objeta que tanto se busca legalizar por todo o mundo, inclusive no Brasil. Tá? Existem movimentos mundiais de defesa desse violento ato, liderados principalmente por feministas, que popularizam a frase meu corpo, minhas regras, mas essa frase em inglês, né, quer dizer my body, my choice, né, alguma coisa assim. A frase meu corpo, minhas regras, né, em um slogan feminista representativo da ideia de autonomia do corpo da mulher. Ideia voltada principalmente para os aspectos reprodutivos, né? Ter ou não ter filho, abortar ou não abortar, né? E escolhas sexuais. Então, os ativistas feministas afirmam tratar-se de um grito contra o que chamam de opressão e controle do corpo feminino, né? Então, eles ignoram que o corpo do feto não é uma mera extensão do corpo da mulher, mas um novo corpo, né, de um novo indivíduo, pelo pleno e único que Deus está formando no ventre materno. Então, eles ignoram isso, né? De outro lado, a constatação da plena vida humana em formação no ventre aponta para a sublimidade e sensibilidade da maternidade, né? Missão que precisa ser cumprida com profundo amor, cuidado e proteção no temor de Deus, ante a consciência, né, ali de conduta, mais um ser vivente criado à imagem e semelhança de Deus, né? Não é demais, portanto, rememorar como as Sagradas Escrituras exaltam o papel de procriar, às vezes menosprezado, né, mesmo no meio evangélico, influenciado pelo secularismo, né, vigente, materialista e reticente ao que a Bíblia prescreve. No Salmo 127, versículo 3 ao 5, onde diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, teorias sobre a formação da alma. Olha só que interessante. As Escrituras afirmam de maneira expressa que Deus forma o espírito da alma de cada ser humano. Quando nós vemos Isaías 42, 5, ali diz, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus
e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nele está, e o Espírito aos que andam nela. Também fala em Zacarias capítulo 12, versículo 1, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Também Hebreus 12, 9 fala, né? Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os revivenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então aqui, pelo fato de a Bíblia não dar detalhe de como isso acontece, diferentes teorias surgem na tentativa de explicar esse fenômeno. Então, e são três as principais. A primeira é a teoria da pré-existência, segundo o qual as almas são criadas por Deus antes da existência do corpo, em algum momento do passado, né? Segundo essa tese, as almas ficam em diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado no processo chamado de reencarnação. Essa teoria, meus queridos, está alinhada à doutrina espírita e não possui qualquer fundamento nas escrituras. Já a segunda teoria é o criacionismo, né, o criacionista, né? Segundo o qual Deus cria uma nova alma por ocasião do nascimento de cada indivíduo, infundindo-a no corpo. Então, Geisler, né, Geisler, ele acentua que a essência do criacionismo a respeito da alma humana é que Deus cria diretamente um novo indivíduo para todas as pessoas que nascem nesse mundo. Apesar do corpo de cada novo ser gerado pelos seus pais por intermédio de um processo natural, a alma é sobrenaturalmente criada por Deus, tá? Então, a terceira teoria é o traducianismo, tá? O traducianismo é um conceito segundo o qual a alma do homem, como o corpo, origina-se mediante a reprodução, ou seja, é reproduzida juntamente com o corpo pela relação natural e, portanto, é transmitida pelos pais aos filhos. Então, ao longo da história da igreja, grandes teólogos, inclusive da Reforma, dividiram-se entre essas duas linhas de pensamento, com defesas e refutações de ambos os lados, como apresenta Beckhorn, né? Apresenta sua teoria. Ele escreve sobre o tema na Teologia Sistemática, editada por Stanley Orton, Timóteo Munion, apresenta as três teorias, refuta a primeira, o pré-existencialismo, né? E entre as duas últimas, parece inclinar-se para o traducianismo, afirmando que o criacionismo não leva em conta a tendência inerente das pessoas ao pecado. Então, a visão criacionista não explicaria a herança do pecado original. Então, Munion, ele defende o tradicionismo, né? Tradicionismo, argumentando que Deus, ele outorgou a Adão e Eva a capacidade de gerar filhos de composição semelhante a deles mesmos. E na declaração de Davi, né, como fala no Salmo 51 e 5, ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então temos evidência de que ele herdou dos pais, ao ser concebido, uma alma com tendência ao pecado. Finalmente, nós vemos também em Atos capítulo 7, versículo 26, Paulo declarando ali: Deus de um só fez toda a geração dos homens, que subtende que tudo quanto se constitui em humanidade provém de
Adão. Então, o que se observa em síntese é que criacionistas e tradicionistas, eles creem que a alma é criada por Deus. Para os primeiros, né, ele faz isso diretamente no útero materno. E para os segundos, ele já faz de forma indireta, por intermédio dos pais, especificamente falando o criacionismo, né? Que defende que, apesar de cada novo corpo humano ser gerado pelos pais, cada nova alma humana é diretamente criada por Deus. Então, na sua conclusão, o citado autor alinha-se ao traducianismo, argumentando ser difícil compreender como cada ser humano poderia ter nascido em pecado sem que almas decaídas sejam geradas a partir dos seus pais. Pois Deus seguramente não cria uma alma decaída cada vez que um novo ser humano é concebido. Tá? Ainda o escritor Weiner, ele considera, contudo, que não parece haver nenhuma dificuldade teológica real na afirmação de que Deus dá a cada criança uma alma dotada de tendências pecaminosas semelhantes às encontradas nos pais. Então, há outros reconhecidos teólogos também que se alinham à visão criacionista, né? Comentando ali Zacarias capítulo 12, versículo 1, um comentarista muito conhecido no meio evangélico, né, o Materren, né, ele afirma que o corpo é proveniente dos pais de nossa carne, mas a alma é infundida pelo Pai dos Espíritos, citando Hebreus 12 e 9. Então, ali também o pai Elinaldo Renovato aborda esse assunto apresentando a teoria participativa, que também, né, é exposta por outros teólogos, como Meyer, Ferman, sobre ela, dizendo ali, né, ele fala o seguinte: Brunelli considera que a teoria participativa parece combinar o tradicionismo, né, e o criacionismo, sem contudo comprometer-se com qualquer uma dessas correntes. Então o fato é que, assim como tanto outros assuntos da teologia, o mistério da vida permanece em segredo com Deus. E por mais que especulemos, né, jamais alcançaremos as respostas, exceto na eternidade, se assim Deus achar por bem nos revelar, né? Então nós temos aqui toda nova pessoa humana é um fruto da ação imediata de Deus e da dos pais. Deus e os pais produzem o sujeito inteiro, mas os pais podem produzi-lo somente enquanto é um ser material vivo, tá? Isso tem um corpo e Deus o produz imediatamente enquanto é um ser pessoal, isto tem uma alma. Então, assim podemos concluir que a alma humana se forma segundo as leis da procriação deixadas por Deus, numa cooperação entre os pais biológicos. No caso, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 9, né? O pai dos espíritos, né? Então, cada vez que um gameta masculino funde-se com um feminino, né? No casamento, ou fora dele, pela lei do Criador, forma-se um conjunto espírito mais alma dentro do homem. O modo como Deus atua na formação da alma é um mistério, ao qual devemos nos curvar em nosso entendimento limitado. Então, este autor alinha-se ao entendimento aqui do precitado teólogo pentecostal, né? Por entender que escapa ao processo biológico de forma isolada a formação das substâncias imateriais do ser humano, as quais
as Escrituras atribuem expressamente como ação divina. Então, eventuais dificuldades na aplicação desse entendimento, mormente em relação aos efeitos do pecado original, tá? Estão no campo da ausência de revelação divina específica sobre o assunto e de nossa limitada compreensão dos fenômenos espirituais revelados. Então, não convém, contudo, polemizar a respeito de pontos dessa tese teológica que não pareçam intricados, tá? Nós temos aqui o segundo tópico, que fala o corpo e a glória de Deus. No primeiro ponto diz o seguinte: o divino tecelão. Lendo na lição, em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, do ventre materno, apresentando Deus como tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, objetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência recomenda a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Então, a compreensão do corpo humano, né, do corpo como uma maravilhosa obra das mãos de Deus, devia estimular-nos a glorificá-lo com todo o nosso ser. Como Davi expressa no Salmo 139, em tantas outras poesias da sua palavra, né? Apesar de a Bíblia não ter pretensão alguma de ser uma obra científica, como de fato não o é, todas as suas afirmações podem ser confirmadas pela verdadeira ciência, quando esta consegue alcançar evidências relacionadas ao objeto da revelação escriturística, como é o caso da tecedura do corpo, né? Olha só que interessante. A ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Morin, ele explica como durante o desenvolvimento embrionário são formadas os órgãos do corpo numa complexa harmonia entre os tecidos que compõem o organismo, tá? Já Junqueira e Carneiro, eles explicam que cada um dos tecidos é formado por vários tipos de células características daquele tecido e por arranjos característicos de células grandes e complexas, tá? Também falam dessa formação de tecidos e órgãos como um agregado de muitas células diferentes, mantidas juntas por estrutura de suporte intercelulares. Então, todo esse processo que escapa à ação direta do homem acontece como estabelecido por Deus, o autor da vida, como fala em Jeremias capítulo 1, versículo 5 e Isaías capítulo 49, versículo 1, tá? O segundo ponto aqui do tópico 2, nós vemos o entendimento e louvor. Olha o que a lição diz. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior.
quando o homem não se reconhece, né, como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Então aqui nós vemos que o cristão, ele não despreza a ciência, pois a reconhece como uma das manifestações da graça comum, uma capacidade dada por Deus ao homem para investigar, conhecer e produzir meios necessários e úteis para o seu bem-estar. Então, não somos inimigos da verdadeira ciência e nem a tememos em nada. Quem crê em Deus, contudo, não depende da comprovação científica para maravilhar-se diante da obra do Criador, pois na sua compreensão espiritual de realidade, vê-se livre de toda especulação e dúvida, tendo o coração cheio de gratidão e louvor. Quando olhamos para Davi, ele louvava a Deus porque a sua alma estava satisfeita com o entendimento que ele obtivera da maravilhosa obra de Deus, como fala Salmo 139, versículo 14. Então, a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Mas a falta de reconhecer-se como obra divina deixa o ser humano em crise de identidade. Inquieto em sua busca de explicações sobre si mesmo, torna-se vítima dos mais variados enganos. Quando olhamos nos dias de Paulo, já era evidente a falência da filosofia dos gregos, que desde os pré-socráticos, né, eles buscavam explicação para os fenômenos do universo e da vida humana nas suas formulações epistemológicas, né? Tendo o período clássico de Sócrates e Aristóteles e dos seus sucessores, incluindo os estoicos, né? Não deram resposta suficiente para a humanidade. Na verdade, contribuíram para o estado de loucura e aprofundamento no pecado, como aponta o apóstolo na sua carta aos Romanos, lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, né? Ali nós vemos que a idolatria e a depravação são semelhantes às que vemos hoje, com um profundo ultraje, né, ao corpo, como diz Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32. Já no terceiro ponto, fala sobre o perigo dos extremos. Vamos ler a lição? Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga, o desequilíbrio permanece. Então, vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há o narcisismo, né, moderno, marcado pela supervalorização do corpo, em detrimento à alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, né? Publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Olha só que interessante. É muito comum ao ser humano a busca de extremos, inclusive em relação ao corpo.
hoje, nos dias de hoje, então, mas vai-se do desprezo ao culto. Reconhecer-se como obra. Reconhecer-se como obra de Deus, criado à sua imagem, evita que isso aconteça. Essa compreensão leva-nos a valorizar nosso ser na sua integralidade, incluindo o corpo. Então, se nós olharmos os povos antigos, que eram politeístas e, portanto, não criam no Deus de Israel, né, que fez o homem, admitiam facilmente, né, a oferta de sacrifícios humanos aos seus deuses, além de praticarem o escravismo às escâncaras, né? Então, no ambiente religioso dos primeiros séculos da igreja, havia a influência de filosofias e heresias que depreciavam o corpo humano por considerarem a matéria intrinsecantemente má, dentre as quais o platonismo, né, o gnosticismo e o maniqueísmo, como diz aqui na lição. Então, o gnósticos refletiu o dualismo platônico, né, que fazia uma clara distinção entre o espírito bom e a matéria má. E pregava que a salvação seria alcançada primeiramente por atos ascéticos, né, de negação dos desejos do corpo, material e mal, e por uma gnose especial ou conhecimento acessível somente a uma elite entre os cristãos. Já o maniqueísmo, né, o maniqueísmo, fundada por Mani ou Maniqueu, né, de 216 depois de Cristo a 277 depois de Cristo, ele tinha alguns pontos semelhantes como o gnosticismo, por comungar de uma visão dualista, né? E ele pregava que a alma do homem, ligando-o ao reino da luz, enquanto o seu corpo levava-o a ser escravo do reino das trevas. Então, para Mani e os seus adeptos, a salvação compreendia a libertação da alma que estava escravizada à matéria do corpo. Então, aqui nós devemos observar algo interessante, né? Quanto esses pensamentos filósofos religiosos, né, depreciavam o corpo e terminaram influenciando a fé cristã, principalmente no período medieval, quando o ascetismo teve grande crescimento, marcadamente com o surgimento do movimento monástico, tá? Carnes, ele, assim como os outros estudiosos, ele consideram que foi essa visão dualista que levou a Igreja Católica a instituir o celibato, tá? Já que se exaltava a tal ponto a vida ascética que se considerava o instinto sexual um mal e enfatizava-se a superioridade do estado civil de solteiro. Então, Harley Carnes assinava que o próprio Agostinho foi discípulo do maniqueístas durante 12 anos, né? E de outro lado havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga, em que a beleza era considerada um dom divino em constante exaltação pública. Então, aqui nós vemos o desequilíbrio, ele permanece nos dias de hoje. Vícios, automutilações e outras atividades extravagantes, como piercings, né, escarificações, né, e tatuagens, né, deformam e desonram o corpo. Como diz Levítico capítulo 19, versículo 28, Provérbios 23, versículo 29 a 35 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Por outro lado, há o narcisismo moderno marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. Então, a idolatria do eu leva a práticas excessivas. Por exemplo, selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos
cosméticos e físicos, como fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 1 Pedro 3, versículo 3 a 5. Então, embora cuidar do corpo seja necessário, principalmente em tempos de uma vida tão sedentária, assiste-se a um crescimento exacerbado de espaços dedicados a essa prática, como as academias, né? Sempre bem espelhadas e com ampla reprodução de imagens nas redes sociais. Então, em um mundo de tanto excessos, o cristão deve observar todas as coisas, não apenas se são lícitas, mas também se são convenientes, né? E ser equilibrado em tudo, como fala 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. No quarto ponto, aqui diz o seguinte, princípios ou regras. Olha só, quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas ao viver cristão moderado, consiste, acima de tudo, nas observâncias dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus, aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos. Então nós temos aqui, né, que nós precisamos encarar a mordomia do corpo como envolvida em nosso propósito espiritual, sob pena de incorrermos nos mesmos erros de religiosos como os fariseus, que fizeram ali das coisas externas um fim em si mesmo, né? Como nossas tendências quando falamos em corpo, é logo pensar em regras. Devemos sempre lembrar de que nortear a vida cristã com base nos princípios bíblicos é mais importante. Então, um deles é a busca da glória de Deus. E aplica-se às práticas mais simples de nosso cotidiano, inclusive o cuidado de nosso corpo, como fala 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, né? Trata-se ali de um parâmetro espiritual muito e mais importante do que regras, né, rígidas e inflexíveis que pode levar-nos ao legalismo, né? Como fala Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 7 e o versículo 23. Então, um exemplo que deve levar-nos à reflexão é a proporção de tempo e dinheiro que dedicamos aos cuidados do corpo em relação ao que fazemos pela alma e o espírito, como diz Lucas capítulo 12, versículo 17 ao 20. Então, considerar a proporção de nossos esforços em relação a esta vida e a vida eterna é uma necessidade prudente e sábia atitude. É isso que nos ensina Paulo quando traça um paralelo entre o exercício corporal e piedade, né? Que no grego quer dizer eusebeia, né? Que é a nossa dedicação e obediência à comunhão. E comunhão com Deus, né? Como fala 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. No terceiro tópico, nós temos assim o seguinte título: o corpo e a coletividade. Primeiro ponto diz: a prática relacional. Deus não fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso, temos necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados, social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno,
o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo, como está nossa comunhão. Então aqui, qual a relação entre o corpo e a igreja? Aqui na prática relacional. Essa reflexão ela deve começar pelo entendimento de que o indivíduo não combina com o sentido mais elementar da igreja, que aliás é um reflexo neotestamentário de um dos propósitos para o qual fomos criados por Deus para sermos relacionais, gregários e sociais, ou sociáveis, né? Então isso está explícito na contratação da necessidade de companhia para o homem e na ordem de procriação e enchimento da terra, como fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, tornar esse aspecto da vontade de Deus já superado pode ser uma escolha teológica, porém, sem suporte algum às Escrituras. É preciso compreender, portanto, que temos necessidade de deveres que vão além da nossa individualidade, os quais iniciam pelo propósito de gerar filhos e constituir família. Tá? Se negligenciarmos no âmbito da família, o que poderemos fazer em termos da igreja? Então, o ser como um todo se multiplica, mas faz isso para quê? Para interagir, inclusive fisicamente, já que é pelo corpo que expressamos as faculdades da nossa alma. Temos necessidades relacionais e afetivas, pois não somos criados para viver isolados, tá? Isolado social ou afetivamente, né? Embora os recursos hoje digitais, como diz a lição aqui, né, traz muita comodidade para o homem moderno, né, o contato físico continua sendo essencial para o ser humano. Então a troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago ele qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas comunitárias reais, que exigem o envolvimento de nosso corpo, como fala lá em Tiago capítulo 1, versículo 27, Tiago capítulo 2, versículo 14 até o 18. Então, fala-se muito atualmente em sentimento de pertencimento, o que não pode ser desprezado pelo cristão, como fala em Marcos capítulo 2, versículo 15 e 17, e Marcos capítulo 6, versículo 1 a 3, e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10. Então, como está a nossa comunhão, né? No segundo ponto, diz o seguinte, a prática congregacional. Aqui a lição fala, o corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituto ou instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Olha só, a prática congregacional, quando nós fazemos a leitura de Atos, né, ali apresenta-nos a igreja primitiva dando especial lugar para a expressão corporal no culto, né? A começar pela presença, escuta e participação. Então os primeiros discípulos agregaram-se
dedicando-se com perseverança à doutrina dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações, como fala Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. Práticas que tinham o corpo como elemento fundamental, mesmo porque não há culto congregacional sem envolvimento dele e dos seus sentidos. A palavra de Deus adverte-nos de que, além da devoção pessoal diária, nós precisamos apresentar-nos a Deus regularmente no templo, tanto quanto possível. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. O fenômeno dos desigrejados, que tanto cresceu na Europa e nos Estados Unidos nas últimas décadas, e contribuiu para levar muitas igrejas locais à morte, e uma preocupante realidade também no Brasil, né? Conquanto se reconheça que, em muitos casos e em certos momentos, seja desafiante permanecer firme na comunhão diante de experiências comunitárias difíceis. O verdadeiro, né, discípulo de Cristo ali firma a sua fé nele e não dá ouvidos à multidão que tenta impedi-lo de seguir o mestre, como fez o cego de Jericó, que, repreendido para que se calasse, gritava ainda mais pelo filho de Davi. Então, ele sabia bem qual era a sua necessidade e tinha consciência de que, embora aquela estrutura estivesse repelindo-o, Jesus estava no meio, né? Como diz Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 39. Então, a rejeição à igreja como instituição é uma prática antibíblica e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã, como fala Efésios 4, 1 a 3 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 a 15. No terceiro ponto do terceiro tópico diz o seguinte: tecnologia e culto. Olha o que diz aqui a lição. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usamos sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Então, olha só, desafios ao culto sempre existiam, né, para a igreja, inclusive os mais violentos, desde a Roma Antiga. Nos tempos modernos, contudo, impedimentos igualmente modernos e tremendamente sutis podem impedir que haja um culto completo, que envolva espírito, alma e corpo. É preciso, meus queridos, refletir sobre o perigo de levar-se o corpo a estar presente no templo, mas sem nenhum envolvimento direto com o culto, principalmente através das janelas da visão, da audição e da fala. Então, o culto divino pressupõe contemplação e participação, segundo Salmos 27, 4 e Salmos capítulo 100, versículo 2 e 4. Agora, o uso excessivo de tecnologias está pondo em risco essa prática tão nobre e indispensável para a comunhão. Então, muitos recursos tecnológicos da atualidade podem ser úteis ao culto, como telões, celulares, tablets e até mesmo drones em situações bem específicas. Contudo, em alguns casos, há um flagrante abuso no uso desses recursos, o que prejudica o ambiente de culto.
Então, a falta de discrição de equipes de mídia, né? O registro intenso de imagens e a transmissão indiscriminada dos atos litúrgicos são algumas questões que merecem ser examinadas. Nós vivemos um processo de mediatização do culto. Além disso, práticas pessoais durante momentos de louvor e adoração, pregação ou ensino, já se mostram bem desproporcionais, inclusive no púlpito, como é o caso do uso do telefone celular para acesso às redes sociais, sem contar um número cada vez mais crescente de pessoas que mais fotografam e filmam do que cultuam. Então a pergunta é: o uso que estamos fazendo da tecnologia é realmente necessário ou é a expressão de um mero modismo diante de crescente virtualização da vida? Não podemos permitir que a tecnologia roube nossa atenção e comprometa o nosso culto a Deus. Se não fecharmos as portas de nosso corpo para o mundo externo, tão flagrantemente presente por meio dos aparelhos tecnológicos, nós deixaremos de oferecer um culto completo e verdadeiro. Como fala em Levítico capítulo 22, versículo 17 ao 25, e Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Talvez devêssemos hoje empregar Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, né? Não apenas como guardar o pé, mas também o celular, né? O tablet, quando entrarmos na casa de Deus. Pois o sentido do texto é exatamente a necessidade de referência no ambiente do culto divino. Então, concluindo esta lição, nós temos o seguinte ponto aqui. A conclusão diz o seguinte: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integridade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Então, a nossa compreensão da maravilhosa obra divina, que é nosso corpo, deve levar-nos a uma vida de inteira e constante adoração integral. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 1, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Então, o que inclui um cuidado equilibrado, né, dessa matéria que, com a alma e o espírito, compõe nosso ser como criação especial de Deus para a sua glória. Então vamos para o nosso exercício, revisando aqui o conteúdo. Diz assim a primeira questão: o que a Bíblia fala sobre o começo da vida humana integral, corpo, alma e espírito? Resposta: as Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Gênesis capítulo 25, versículo 22, Lucas 1, 15, 39, até o 44, e Gálatas 1 e 15. Segunda questão diz o seguinte: como Davi apresenta Deus no processo de formação do corpo humano? Resposta: em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. Salmo 139, 13 a 15. Terceira questão é: quais os extremos quanto ao valor e importância do corpo? Resposta: de um lado, há correntes que consideram o corpo algo essencialmente mau. Por outro lado, há os supervalorizam o corpo em detrimento da alma e do espírito. Quarta questão: por que precisamos da vida comunitária? Resposta: Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Gênesis 1 e 28.
quinta e última questão diz o seguinte: que perigos os recursos tecnológicos apresentam em relação ao culto? Resposta: os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas usados sem moderação pode nos distrair ou deixar inertes no culto. Amém? Então aqui nós finalizamos essa segunda lição do quarto trimestre de 2025, agradecendo a você aí que está nos ouvindo e participando, né? E também compartilhando conosco esse estudo. Então deixa aí o seu comentário, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para que você venha estar recebendo semanalmente estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical ou subsídios teológicos doutrinários para o seu elevo espiritual. Amém? Deus querido, te agradecemos por mais esta aula, por mais esse estudo. Pedimos, Senhor, que tu venha abençoar a cada aluno, Senhor, a cada ouvinte que estará ouvindo esta aula, aprendendo, Senhor, com esta matéria. Deus, e aí sabendo usar o seu corpo, Senhor, para a tua glória. Pai Santo, somos criação tua, somos a tua imagem e semelhança, obra de tuas mãos, Pai, para te orar e para te adorar. Deus, abençoa, Senhor, a cada um, Pai, segundo as tuas bênçãos de Deus prometida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.